Anderson Moraes. Nós estamos no módulo de como estudar a Bíblia. Nós nos encontramos na página 24. Nós vamos entrar na profecia. A profecia é um estilo literário dentro das Escrituras muito importante a ser abordado. Eu gostaria de ler com você aqui algumas coisinhas importantes acerca da profecia. Uma surpreendente porção das Escrituras, são 27% das Escrituras são profecia. Trata-se de previsões acerca do futuro. Estudiosos calculam que existe 8.352 no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E isso é uma relação muito importante. A respeito da profecia, ela traz algumas coisas importantes com relação a dados históricos, a personagens, a anos, ano da profecia, o local onde se encontrava. Isso é muito importante na abordagem da realidade da profecia. A profecia bíblica prevê de maneira clara as coisas que estão por vir, sem envolvê-las em ambiguidades, como assim os oráculos das nações pagãs. A profecia bíblica é destinada e pretendida para ser uma previsão e não uma declaração retrospectiva. Uma profecia não intencional ou uma adivinhação que por acaso acabou acontecendo. Ela é escrita, publicada ou proclamada antes da ocorrência da eventualidade. Vide regra, por exemplo, como aconteceu com as profecias em Isaías. Isaías profetiza cerca de 150 anos antes de acontecer aquelas profecias. Ele profetiza 750 anos antes do nascimento de Jesus. Então são profecias importantes e indispensáveis. Profecia no aspecto incondicional. A lista de profecia desse tipo não é muito longa, mas elas ocupam algumas das posições mais cruciais na história da redenção. Essas promessas são unilaterais, no sentido de não que dependem de forma alguma da obediência ou do cumprimento humano e que venha a se cumprir. É incondicional a uma realidade de tempo ou coisas. Profecia condicional. A maior parte da profecia do Antigo Testamento ela é condicionada. Quase todas essas previsões estão baseadas no texto de Levíticos e Deuteronômio. Esses dois textos enumeram as consequências específicas que resultam da obediência ou da desobediência à palavra de Deus. Então ela traz um condicional, ela traz uma realidade, e isso é muito importante. A característica com relação à profecia, tem um termo que ele é muito bem usado sobre profecia com relação ao perfeito profético. Esses dados eles estão totalmente, os verbos que dão ação à profecia, ele se encontra no passado, mas dando ação de completo. Nós temos que ter uma atenção muito importante com relação a isso. Bom, as características mais marcantes dessas profecias, ou da profecia, é que cada uma tem um se ou a menos que ela apareça de forma explícita. Isso também é chamado em homilética e também na interpretação das Escrituras, que é hermenêutica, como dobradiças do texto, e ajudam a gente na interpretação. Profecia sequencial. São contidas de sequências colocadas sobre vários eventos juntos uma da outra, uma previsão. O exemplo, Oséias 4, os reinos, e Daniel 2, que aparecem também em Daniel 7. Isso é muito importante. No outro gênero, é declarado sobre a realidade do Evangelho. Nós temos aí uma característica, e ao irmos para o Evangelho, é importante estudarmos o Evangelho dentro do seu gênero. Não querer misturar outros gêneros com os Evangelhos. É um gênero totalmente diferente, mas muito importante sobre isso. Apesar de ser incomum
aos estudiosos argumentarem que as narrativas dos evangelhos não são confiáveis. Não podemos, de fato, preservar a mensagem do Novo Testamento, sem minimizarmos seu fundamento histórico. Ainda assim, os evangelhos não foram escritos apenas para comunicar informações factuais e nem foram criados de acordo com os métodos e expectativas das narrativas históricas modernas. Mas é um relato muito importante acerca do ministério de Cristo. Isso traz uma suma importância na interpretação dos evangelhos. Para a interpretação dos evangelhos é de especial importância o papel e o desempenho das parábolas e dos ensinamentos. Isso nós temos que dar uma devida atenção, porque é uma realidade única no Evangelho. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui na página 27 com relação às epístolas. Nós temos epístolas paulinas, epístolas gerais e epístolas de Pedro. Também nós podemos tirar que nós temos epístolas joaninas. Isso é de suma importância. Nossa tendência é de ler as epístolas como se fossem livros e referências que são consultados através de leitura de um trecho de cada vez. E não é isso. Nós temos que ter em mente toda a realidade da epístola. Claro que resguardando as devidas proporções, nas suas perícopes, nos seus capítulos, sobre esta interpretação. Devemos ter cada carta do Novo Testamento, nós temos que ler cada carta do Novo Testamento integralmente para compreendê-la corretamente. O que o autor quis dizer, qual a situação, aonde ele se encontrava e que o levou a escrever a respeito. Infelizmente, muitos se esquecem da veemente admoestação de Pedro sobre a leitura de trechos isolados das cartas de Paulo. Olha só o que Pedro trata a respeito do apóstolo Paulo. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses mesmos assuntos, salvação pela graça. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, aí entre colchetes, o texto fora do contexto, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição. Isso é importante com relação às perícopes e com relação também às epístolas. Nós não podemos tirar a epístola ou os seus textos dos seus contextos, porque provavelmente isso vai gerar um pretexto. Na página 28, análise verso a verso, devemos buscar o significado simples e direto. Segundo, versos difíceis são entendidos à luz de outros versos fáceis, tipos de traduções mecânicas, a tradução tanto quanto possível, mais próximo ao original, ainda que não soem bem à nossa língua, ao nosso modo de falar. Tradução dinâmica é a tradução da palavra por palavra. Esta traz uma preocupação mais com o sentido das frases. Tradução livres são paráfrases do texto bíblico e que se preocupam apenas em mostrar as ideias originais do texto. Uma análise teológica do texto é buscar o significado teológico do texto, das palavras, trazer todo o conteúdo do livro de maneira sintética a um argumento teológico. Determinar momentos e ações da perícope. Estudos temáticos, como por exemplo, pecado, salvação, santuário, sábado e assim por diante. Nunca esquecer que o tema central das Sagradas Escrituras é Cristo Jesus. Como nós podemos aplicar então o verso ou então o versículo? Todo versículo das Escrituras tem algo a nos falar. A humildade de coração é de suma importância na aplicação dos versículos. Os ensinamentos bíblicos
são atemporais, ou seja, eles são fora do tempo e podem ser aplicados em todo e qualquer tempo da nossa existência. Não só nós remetemos a uma realidade assim, eu posso aplicar só nos dias de hoje. Isso não é verdade. Eu posso e devo aplicar o texto bíblico a tudo quanto está à nossa volta, ao momento que nós estamos passando e também assim por diante. Aqui tem um exercício na página 29 que você vai estar definindo a partir dos textos bíblicos com a atmosfera, momento do seu tempo de exercício bíblico. Ele vai até o versículo, até a página 30. Ainda tem aí um bom tempo de exercício bíblico. Eu gostaria que você estivesse estudando. Eu gostaria de ir com você aqui na página 32 sobre a estrutura do texto. Isso vai poder ajudar você a estar formulando mais facilmente a interpretação e também o uso dessa interpretação e aplicabilidade desse texto. Todo texto tem sua organização. O texto bíblico não é diferente. Essa organização pode ser dividida. Nessas partes menores podemos descobrir a estrutura usada pelo autor. Isso é importante. Quando você vai para a exposição do texto bíblico, você vai usar uma sigla interessante, que é chamada de INTARC. INTARC significa o seguinte: introdução, narração, tema, argumentação e conclusão. Isso vai ajudar você na exposição do texto do qual você está estruturando. Aqui na página 33, em Atos 1:8, como reescreveríamos o texto? Olha só, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há uma escada muito interessante e que depois chega ao verbete, a expressão que sereis minhas testemunhas. Sereis e continuareis sendo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Aqui são duas dobradiças. Tanto como. São duas dobradiças indispensáveis que falam sobre a dinâmica do reino de Deus. Em Romanos 8, 35 e 39, olha só o que diz o texto bíblico. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Aqui nós podemos dar uma pequena homilia, um pequeno sermão. Tema: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição? Ou então também um estudo bíblico. Isso é de fundamental atenção. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero entrar com você, de forma precisa aqui, sobre, na página 34, a interpretação. E como nós podemos definir aqui, como a apostila, junto com você, pode definir. É o ato e o processo de explicar o texto. E qual é a ideia? De tornar simples o texto para, então, o ouvinte. Esclarecer o sentido, dar uma explicação. Aqui o objetivo é dar sentido à passagem, torná-la simples para a gente. A ideia de explicar, a ideia do latim de ter uma dobra só. Então é fácil de passar para o outro. Qual é o propósito? Transpor barreiras, colocá-las, que são colocadas pelo tempo, à distância dos autores bíblicos. Barreira cultural, barreira linguística, barreira geográfica, barreira do momento político e assim por diante. A ideia de transpor e trazer para as realidades que nós temos hoje. E isso é de suma importância. Alguns princípios gerais de interpretação aqui, ou hermenêutica. Letra A, dar prioridade às línguas originais. Não sei grego, nem hebraico. Princípios, ou princípio da acomodação da revelação. C, princípio da revelação progressiva. A revelação ela foi progredindo
E isso é de suma importância. Por quê? Porque nessa revelação progressiva, nós vamos entender que nessa progressão da revelação das Escrituras, algumas coisas elas foram colocadas dentro do texto e que nós não vamos tirar do Velho Testamento e aplicar no Novo, não. Nós vamos usar o princípio do Velho Testamento que é aplicado no Novo e aí nós vamos aplicar a nossa realidade. Algumas realidades do Velho Testamento ficaram por conta das suas ações cerimoniais, mas existe a continuidade de forma progressiva. Um exemplo muito importante, quando o Senhor Jesus disse o seguinte, ouviste que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Qual é a progressividade das Escrituras? O que diriam os antigos? Não adulterarás. E aí Jesus progrediu essa revelação de que forma? Que o olhar impuro com a pessoa do outro sexo, ela culmina num pecado de adultério. E aí nós temos aqui um exercício que ele vai ser importante para você, e eu gostaria que você se detesse a esse exercício. Caso você tivesse ou tenha alguma dúvida, posta, abre lá o bloco, lança as perguntas, nós estamos sanando as dúvidas, as perguntas, nós estamos entrando todos os dias. Você lança lá a sua pergunta, a sua dúvida, a gente vai estar auxiliando você no estudo. Claro, a gente não vai te dar a resposta, mas vamos dar todas as diretrizes para você alcançar a resposta necessária, ok? Eu quero chamar a sua atenção aqui na página número 36, no conceito gramatical. A palavra aqui é traduzida por igreja, eclesia. Ela é formada de duas expressões, ek, que é de dentro, e klesia, que é chamada. A palavra, então, tem um sentido que são chamados de dentro para fora. São chamados de dentro para fora. Conceito cultural. A palavra significa assembleia. As reuniões em que eram feitas pela liderança da cidade eram feitas fora da porta da cidade. As pessoas eram convocadas para se reunirem às portas da cidade, do lado de fora. Por quê? Se reuniam ali, a reunião era chamada as chamados para fora. Figura de linguagem que é muito importante e é usada dentro da interpretação das escrituras. De uma forma muito importante, ela é colocada nas parábolas. Por exemplo, metáfora, símile, prosopopeia, sinódoque. Isso é colocado sempre dentro, nós vemos isso, das parábolas. Não estou dizendo que, não, então eu vou encontrar isso só nas parábolas. Não, mas precisamente nós vamos encontrar nas parábolas. De símile e metáfora, é fato que nós vamos encontrar em parábola. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a, isso é símile. Metáfora, o reino de Deus é comparado, então ele faz uma metáfora numa comparação. Sinódoque é tomar parte pelo todo, ou todo pela parte, o plural pelo singular e o gênero pelo simples. O Salmo 16, 9. Ele vai dar essa realidade para a gente. Prosopopeia é a personificação das coisas inanimadas. As águas batem palma. Então se levantou grande voz de trovão. Ninguém viu a voz de trovão. Ou de ironia. Nós temos também sobre esta realidade a ironia, não somente em parábolas, mas nós temos que prestar atenção, isso nos ajuda. Por exemplo, em 1 Reis 18, 27, isso é importante. É a expressão do contrário de se quer dizer. Alegoria, fábulas, enigmas, tipo, símbolo, parábolas, são meios da gente
interpretar as escrituras. Alegoria é uma ficção em que se admite um sentido literal exigido, todavia, numa interpretação figurada. Nós temos que tomar cuidado também para não fazer do texto bíblico uma alegoria e alegorizá-lo. É problema. Fábula é uma alegoria histórica. Os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, se fizeram assim de fábulas, enigmas, um tipo de alegoria, porém, sua solução é difícil e abstrata, como por exemplo lá em Juízes 14:14. Tipo, é uma classe de metáfora. Ela não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos. Nós temos que ter em mente essa realidade de tipo. Tipo e símbolo são diferentes. Tipo é um, símbolo é outro. Eu vou mostrar aqui, ou tentar mostrar para você, né, sobre o aspecto do símbolo. Símbolo é uma espécie de tipo. Então parece uma repetição, mas eu creio que você vai conseguir pegar. Pelo qual se representa alguma coisa, ou algum fato por meio de outra coisa, ou fato familiar. Por exemplo, deixa eu trazer luz aqui sobre o aspecto de tipo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro no passado, ele tipificava Cristo. Cristo. Ele não simbolizava, ele tipificava Cristo. O pão e o suco, eles simbolizam, ou seja, trazem lembrança, lembram, né? E até isso lá em Mateus capítulo 26, né, do versículo 26 ao 31, você vai entender isso, né? Isto é o meu corpo. Essa ideia no grego significa que isto lembra o meu corpo, isto é a minha carne. Então, traz essa realidade muito importante. Parábola é uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis. Isso traz uma realidade da época, né, da escrita, e é uma história com um fundo moral e um desafio. Símile, nós já falamos. Apóstrofe é uma figura usada pelo orador no discurso. Antítese, inclusão, na mesma frase de duas palavras. E tem uma coisa que, via de regra, não está aqui anotado, mas é interessante. O apóstolo Paulo ele usa desse artifício, como por exemplo, ele fala assim: a injustiça da parte de Deus, e ele mesmo responde: de modo nenhum. Isso é chamado diatribe, ou seja, é uma ação do próprio orador sobre a exposição das escrituras. O paradoxo é uma aparente contradição, ok? Para é contra, doxo é opinião, uma opinião aparentemente contrária, né? Zooformismo é atribuir características animais a homens ou também a Deus. Antropopatismo é atribuir sentimentalismo ou sentimentos humanos a Deus, né? Antropopatismo. E antropomorfismo é atribuir a característica humana a Deus. E eufemismo é suavizar a expressão de uma ideia substituindo a palavra. Eu quero parar com você aqui na página 40 e eu tenho orado para que Deus continue abençoando você no estudo desse momento importante na sua carreira cristã e que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado, até a próxima aula.